Bom dia, sou o professor João Carlos e hoje a nossa aula de filosofia trataremos sobre o contexto histórico do desenvolvimento filosófico na Grécia Antiga. E o objetivo desta nossa aula é conhecer o contexto e as condições históricas que possibilitaram o surgimento da filosofia ocidental e compreender como as condições históricas contribuíram no desenvolvimento do pensamento filosófico na Grécia Antiga. Quando nos apresentamos pela primeira vez a uma pessoa, dizemos o nosso nome e de onde somos. Assim, iniciamos esta aula, primeiramente, abordando o significado de filosofia, o seu lugar e seu lugar de nascimento. O termo filosofia é atribuído a Pitágoras de Samos, filósofo e matemático, nascido em aproximadamente em 540 a.C. Para Pitágoras, a sabedoria é privilégio dos deuses. O ser humano pode amá-la, desejá-la. Porém, o filósofo, o sófos, sábio, é aquele que conhece verdadeiramente a realidade. O sófos é aquele que sabe conduzir bem sua vida ou praticar o bem. É considerado que, etimologicamente, o termo filosofia em grego significa amizade pela sabedoria, amor ao saber, pois o termo deriva de philo, que significa amizade, amor, e sofia, que significa sabedoria. Sendo assim, ela não é apenas logos, razão, como também a busca pela sabedoria. A filosofia nasceu entre ali o final do século VII a.C. e o início do século VI, nas colônias gregas da Ásia Menor, apesar da controvérsia dela ter nascido no Oriente, questão enfatizada pelo judeu Filon de Alexandria e mais tarde pelos padres da Igreja Católica. A tese do nascimento da filosofia no Oriente tinha local específico, o Egito e a Babilônia. Os temas dessas teses no Oriente é que a matemática, a medicina e a astrologia já eram desenvolvidas, e tais temas possibilitavam a sabedoria numa busca interpretativa para o sentido da vida. Mas sobre o nascimento da filosofia no Oriente é apenas controvérsia, voltando-se para o Ocidente a maioria das afirmações sobre o nascimento da filosofia. Porém, pode ser certo que, de fato, a filosofia nasceu na Grécia. Não esteve livre de influências orientais, pelo menos se constata nos poemas de Homero. O crescimento, desenvolvimento da filosofia aconteceu primeiramente pela chegada dos dórios, já em cenário grego. As invasões dóricas acarretaram migrações de grupos que tentavam salvaguardar sua história. Mas é como no evento das invasões que o homem grego canta o declínio das arcaicas formas de viver e de pensar. As lendas ganharam relatos mais fabulosos e os poemas relataram seu cotidiano. Outros eventos que permitiram desenvolvimento foram as navegações, a política, com o nascimento da polis. Além dos eventos mencionados, outros acontecimentos se endereçavam para a contribuição do nascimento da filosofia. Um deles, conforme já mencionamos, foi a literatura, pois os poetas contribuíram para a formação da educação do grego. Um dos poetas foi Homero, com Ilíada e Odisseia. Hesíodo também contribuiu com a Teogonia e as obras e os Dias. Outro tema da literatura que contribuiu para a formação do grego foi a valoração da justiça. A política e a economia também contribuíram para o desenvolvimento da filosofia, através da indústria, do artesanato e o comércio. O desenvolvimento da cidade a partir do crescimento da indústria e comércio acarretou o crescimento demográfico, o crescimento da população, fortalecendo os comerciantes que tiveram forças para se opor ao poder político, tornando a ideia de liberdade o espírito do grupo. A liberdade grega no homem grego, o conceito de ser cidadão e de colocar-se no mundo grego como um homem ético e virtuoso.
Claro que todo esse posicionamento parte de uma consciência crítica, pois é esta a reflexão da educação grega. Questionar, refletir, demonstrar e argumentar desafia o homem grego para o desejo de obter conhecimento e de ser livre. Assim, percebem que as pessoas e que as respostas para a existência partem do pensar e de suas disposições nas investigações. Tal disposição proporciona que suas respostas não tenham uma única via, a religião, mas mais uma via, a razão. Mesmo que a razão seja mais uma via para o ser humano se auto-entender e entender o mundo que o cerca, não torna a filosofia grega apenas uma atitude teórica, mas também uma atitude contemplativa, reflexiva e prática diante da vida. Diante de tudo isso, uma outra filósofa que faz uma reflexão muito importante é Marilena Chauí, em sua obra Convite à Filosofia. A filosofia é um milagre grego ou surgiu apenas das influências do mundo oriental? A hipótese da pensadora é que as duas proposições podem estar corretas. A filosofia ocidental é um fenômeno tipicamente grego, que teve como plano de fundo a sabedoria oriental. A filosofia surge como um conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza. Diferente da teogonia mitológica da origem dos deuses, ela se configura inicialmente como uma cosmologia, a origem do universo, operando uma depuração gradual dos mitos gregos, substituindo as narrativas míticas por observações e análise da natureza e suas leis. E por isso os primeiros filósofos eram chamados de physikoi, ou filósofos da natureza, ou também pré-socráticos, por ter vindo antes de Sócrates. Para Jean-Pierre Vernant, o advento da filosofia na Grécia marca o declínio do pensamento mítico e o começo de um saber racional. O homem e homens como Tales, Anaximandro, Anaxímenes inauguram um novo modelo de reflexão concernente à natureza e à origem do mundo, do universo, de sua composição, de sua ordem, dos fenômenos meteorológicos, propõe explicações livres de toda a imaginária dramática das teogonias e cosmogonias antigas. Embora os gregos tenham absorvido influências de povos mais antigos, foi somado ao gênio grego uma série de condições históricas que possibilitaram o surgimento da filosofia ocidental. O modelo grego se distingue da sabedoria de povos orientais, que por mais que tenham se desenvolvido intelectualmente, não romperam com o pensamento místico de suas civilizações. Uma das condições históricas que possibilitou o surgimento da filosofia grega foram as viagens marítimas, as navegações, como já foi mencionado. As viagens exigiram novas explicações sobre os lugares que antes os mitos diziam serem habitados por seres míticos. A invenção do calendário e uma nova capacidade de percepção do tempo como algo natural e não como um deus mitológico também foi um fator histórico que contribuiu para o nascimento da filosofia ocidental. A invenção da moeda permitiu um comércio que não se realizava mais por meio da troca de objetos, mas um comércio feito por meio do cálculo de valores com uma nova capacidade de abstração. Retomando o nosso assunto sobre o desenvolvimento na Grécia, a filosofia da Grécia Antiga se deu por meio da superação do pensamento mitológico. Embora a sabedoria oriental tenha influenciado o nascimento da filosofia ocidental, ela se configura como uma nova forma de pensamento racional. E houve uma série de condições históricas que possibilitaram o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Então essa foi a nossa aula de hoje. Até mais!